O tema dessa mensagem agora que a gente vai compartilhar é a quem Deus se revela. Essa é uma pergunta. Jefinho, a quem Deus se revela? A quem Deus se revela? Quem sabe a quem Deus se revela? Davi, a quem Deus se revela? A gente tem falado ao longo desses dias sobre ver o Senhor. A gente cantou também agora no último hino do maravilhoso, o penúltimo hino, maravilhoso olhar do Senhor, de contemplar o Senhor. Mas a gente vê que na Bíblia, não é isso, Flávio? O Senhor ele se revela para algumas pessoas. Certo? Quem quer ter uma revelação do Senhor aqui? Amém? Amém. E essa pergunta eu já vou responder aqui logo de cara. Deus ele se revela para os improváveis. Tá bom? Então, a resposta é: Deus ele se revela para pessoas que são improváveis. E aí a gente pode ver a história, por exemplo, de Abraão. Quem era Abraão? Ele era filho de um pai idólatra. E provavelmente o pai dele era um fabricante de ídolos. E um dia Deus se revelou para Abraão. Glória a Deus. Quem mais? Jacó. Jacó, o nome significa espertão, suplantador. Mas um dia Deus se revelou para Jacó também, né? Então o Senhor pode se revelar para nós. Ana era uma mulher estéril, ela não tinha filhos. Ela queria muito ter o seu Samuel. Ontem a gente ouviu sobre Samuel. E um dia o Senhor também apareceu para Ana, era uma improvável. Raabe, nós sabemos na história do povo de Israel, Raabe não era do povo. E além de não ser do povo, Rafael, Raabe ela era uma prostituta. Ruth também não vinha da linhagem do povo de Israel, mas o Senhor se revelou para ela. Querido adolescente, talvez você possa pensar: eu não sou muito digno da presença do Senhor, não. Então, você está habilitado, que Deus se revela para os improváveis. Amém? O Senhor também ele quer se revelar para cada um de nós. Só que hoje, especificamente, guardem isso, nós vamos falar sobre Maria Madalena. Quem aqui conhece Maria Madalena? Já ouviu alguma coisa sobre ela? Já leu? Muito bom. Nós vamos falar sobre Maria Madalena em 8 tópicos. Quem está com o caderno? Balança assim. Aí. Isso. Então, eu vou falar os 8 tópicos, tá? Cada um deles. E aí, quem quiser anotar, vai facilitar depois. O primeiro. Vamos lá? Primeiro tópico, um encontro muda tudo. Beleza? Anota aí. Um encontro muda tudo. E aí a gente vai abrir em Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Lucas 8, versículos de 1 a 3. Aí eu vou lendo aqui para vocês. Então, primeiro tópico, um encontro muda tudo. Aleluia. Um encontro muda tudo. Lucas 8, de 1 a 3. Vou começar a ler aqui. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Vamos lá, só as jovens agora, só as irmãs, as adolescentes, o 2. E também algumas... e de enfermidades. Maria. Os homens, o 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Eu vou chamar a atenção aqui no versículo 2, porque ele diz assim: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. 7 é um número que pode ser entendido literalmente, certo? Mas também pode ser entendido como um símbolo, porque 7 na Bíblia significa plenitude. Lá em Apocalipse fala dos 7 Espíritos de Deus, não é isso? Deus tem 7 Espíritos? Não. Deus é o Espírito. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por que lá fala de 7 Espíritos? É porque na vinda do Senhor, o Espírito ele vai atuar na sua força máxima, né? E nós estamos próximos da vinda do Senhor. Glória a Deus por isso. Só que nesse caso aqui, não é algo positivo. Maria, ela tinha o ápice, ela tinha a plenitude da possessão demoníaca. Olha que coisa triste, deplorável. Não é isso? Ela era dominada pela escuridão.
Imagina uma pessoa que tinha uma situação impossível. A gente falou sobre os improváveis, então a gente vê que Maria ela se encaixa nessa situação. Mas, graças a Deus, a gente já sabe o fim da história, então guarda isso. Deus tem poder para nos libertar. Deus tem poder para nos livrar de qualquer situação maligna. Porque muitas vezes, na nossa experiência, querido adolescente, nós não estamos possuídos por um demônio. Não é uma possessão. Mas esse mundo ele é governado pelo príncipe da potestade do ar. Lá em Efésios 2 fala isso. Eu vou ler com vocês. Abre aí, Efésios 2, para vocês acompanharem. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 2. Olha o que diz. Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha, segundo o príncipe da potestade do ar. Ele diz no início que nós outrora andamos nesse curso do mundo, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O versículo 3 ainda fala, entre os quais também todos nós. Alguém ficou de fora aqui? Não. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, a gente vê que aqui o versículo 2 e 3 fala desse príncipe da potestade do ar. Existe um espírito que atua no curso desse mundo. E as coisas que as pessoas fazem, elas acham que é simplesmente porque eu estou exercendo o meu livre-arbítrio e estou escolhendo, né? Mas, vocês já viram peixe morto num curso de um rio? O que ele consegue fazer a não ser levado pelo rio? Nada, né? Mas graças a Deus que a gente sabe que no versículo 5, ele diz, ele nos deu vida, né? Então, quando nós ganhamos vida por causa do Senhor, a gente agora consegue nadar contra o curso deste mundo. Isso foi o que aconteceu com Maria Madalena, certo? Ela era possessa por esse espírito desse mundo. E quais são as coisas hoje? Então vamos falar para os adolescentes, que atraem os adolescentes para serem levados no curso do príncipe da potestade do ar. É algo sério isso. Às vezes você acha que é só a minha escolha, é só a minha vontade, mas não é não. Quais são essas coisas? Redes sociais e comparação. Quem nunca passou por isso? Não é só os adolescentes que passam por isso não, viu? Quem tem rede social, às vezes a gente olha a vida de um, de outro, de um amigo da escola, de um primo, de um vizinho, fala, eu queria fazer o que ele faz, ou então eu queria ter aquela vida. E a gente fica muitas vezes oprimido por isso também, não é? O que mais? Entretenimento, Netflix, TikTok. Eu nem sabia que os adolescentes usavam tanto TikTok, que a minha geração não usa tanto assim não, né? Mas o adolescente usa muito, eu descobri isso. Poxa vida, né? E TikTok é uma correnteza forte. Jogos, aquela rolagem infinita, né? Você entra para ver alguma coisa e vai passando. Aí o que era para ser só um vídeo curtinho de 30 segundos, vira quanto tempo? 3 horas, 4 horas e por aí vai, né? O que mais nessa correnteza desse mundo que leva cada um dos adolescentes? Isso é algo muito sério também. Depressão, ansiedade, medo. Cada vez mais, jovens e adolescentes, inclusive novos, têm passado por crise de ansiedade, síndrome do pânico. São coisas que acontecem com adolescentes. Deus pode te libertar, sim ou não? Se ele libertou Maria Madalena, ele pode nos libertar também? Amém. Nós temos um Jesus que não é só um filósofo, um mestre, um erudito. Ele é Deus. Amém. Ele pode me salvar e ele pode te salvar. Então, se você está aqui, a primeira boa notícia é, fica tranquilo que nós temos um Salvador, tá bom? O que mais? Pornografia, imoralidade, relacionamentos indevidos. Não olha para mim, não. Estou falando sobre isso porque eu sei que acontece com adolescentes. E são itens da correnteza desse mundo que também muitas vezes nos fazem sentir presos. Parece que nós muitas vezes estamos presos em correntes invisíveis e que a gente tenta se desvencilhar. Maria passava por isso. Era uma opressão máxima. Mas graças ao Senhor, né? Vamos ler, olha só o que fala aqui no versículo 4 e no versículo 5 de Efésios 2, tá? Efésios 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
Ah, graças a Deus que o nosso Deus é cheio de misericórdia, né? Ele não vem para te julgar, viu, querido adolescente? Misericórdia é, Deus ele pega a miséria nossa e coloca no coração dele. Ele é rico em misericórdia. E por causa do grande amor com que nos amou. A minha oração é que esse amor ele inunde o seu coração nessa manhã. E estando nós mortos em nossos delitos. Pensa bem, o que um morto faz a não ser dar mau cheiro? Certo? Essa era a nossa condição. Mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A gente falou isso, nós temos um Deus que ele é salvador. Veja, o que bastou para Maria ser liberta? De 7 demônios. Um encontro. Vocês lembram o que eu falei do primeiro tópico? Um encontro. Então, tá aí. Um encontro muda tudo. Vamos lá. Segundo tópico, anota aí. Deus parou no versículo 5 e 6 de Efésios 2. Valeu. Tópico 1, tá? Agora, segundo. Anota aí. Deus se revela aos improváveis. Nesse assunto, o que a gente precisa pensar? Em primeiro lugar, Magdala era uma cidade próspera. Maria chamada Madalena. Madalena vem dessa cidade chamada Magdala. Tá? Magdala era uma cidade da Galileia e uma cidade que tinha um comércio muito forte, especialmente na área da pesca. Então era uma cidade próspera. Vamos pensar nos dias de hoje. Imagina uma Dubai da vida, né? Uma Nova York. Era uma cidade chique. Só que nessa cidade tinha uma mulher que tinha 7 demônios. Então não combina. Você imagina, sei lá, em Dubai tem um esgoto a céu aberto. Combina com a cidade próspera? Maria era isso. Ela devia ser notada lá, ó, aquela mulher lá endemoniada, aquela mulher problemática, aquela mulher que não vale nada, ninguém. Porque se ela era conhecida por ter 7 demônios, é porque a situação era feia. Agora pensa bem, se uma pessoa muito importante um dia fosse nessa cidade, um rei, e aí ele fosse visitar algumas pessoas, aí na lista de prioridades, qual o lugar que você acha que Maria estaria dessa lista? Primeiro, segundo? Nem na lista, né? Ah, mas aleluia, porque para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele foi ao encontro de Maria, né? Graças ao Senhor. Querido adolescente, o Senhor, ele vai ao seu encontro. E o encontro, ele muda tudo, né? Glória a Deus. Olha só o que diz 1 Coríntios 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 até o 29. Vamos ler junto o texto, tá? 1 Coríntios 1, versículo 27 até o 29. Vou começar aqui. Quem achou, me acompanhe. Versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Graças ao Senhor estamos aqui. Nós estamos aqui porque Deus ele não desiste de nós. Ele nos escolheu. Eu até anotei aqui, olha, Deus ele não se revela aos mais preparados. Tá? Mas aos mais necessitados. Você necessita do Senhor? Amém. Então ele pode se revelar para você. Ele é esse rei que vai ao seu encontro. Não à elite espiritual, mas aos quebrados, aos últimos da fila. Mais uma vez, Deus ele se revela aos improváveis. Agora nós vamos para o terceiro tópico. Quando Deus se revela, ganhamos uma nova identidade. Anota aí, quando Deus se revela, nós ganhamos uma nova identidade. Para isso, eu quero voltar lá em Lucas, no capítulo 7. Lucas capítulo 8, perdão, viu? Olha o que diz aqui, em Lucas 8, a gente leu no início, no versículo 2 fala assim, sobre a vida de Maria. Lucas 8, versículo 2. Maria, lá no final do versículo fala assim, Maria chamada Madalena. Novamente, Maria chamada Madalena. Em algumas versões, diz assim, Maria conhecida como Madalena.
Nós que já temos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sabemos que quando fala Maria, pode estar se referindo a Maria Madalena. Mas naquela época, quando ela tinha 7 demônios, o nome dela era Madalena. Ela era conhecida como Madalena. Agora, o que isso tem a ver? Por um lado, a gente viu que Magdala era uma cidade próspera, uma cidade rica. Era uma cidade que avançava. Mas Magdala também era uma cidade, pelo fato de ter um comércio forte, tinham povos diversos. Então tinha grego, tinha judeu, tinha cirofenício, tinha povo de todo lugar, samaritano. E para o judeu, quando há uma mistura cultural, isso significa impureza. Então, pensando em termos da religião judaica, Magdala era uma cidade para o judeu de impureza espiritual. E Maria, ela era conhecida como a impura, a suja, a imunda. Era essa a identidade dela. Lá vem a Madalena aí. Aqui não vale nada. Aqui tem 7 demônios. Agora, graças ao Senhor, né? Só quando ele aparece para nós, ele não só nos liberta, irmãos. Ele também reescreve a nossa história. Ele muda a nossa identidade. Vocês sabem o que significa Maria? Porque lá em João 20, quando a voz do Senhor vem para Maria Madalena, o Senhor não fala nem Madalena, nem Maria Madalena. Ele fala Maria. O que significa Maria? A pura, a amada. Irmãos, o Senhor, ele muda a nossa história. Ele não apenas vem para nós, aparece, nos liberta e abandona a gente. Ele fala, agora eu vou te mostrar a identidade que você sempre teve. Desde o seu nascimento, você, Maria, não era Madalena, você era minha virgem pura, minha amada, escolhida adolescente. Você é puro e amado do Senhor. A sua identidade é, eu sou um filho de Deus. Vamos repetir? Eu sou um filho de Deus. Entendeu? Você não é impuro, você não é maligno, você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Amém? Queria ler com vocês aqui. 2 Coríntios, abre aí. 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, querido adolescente, para Deus mudar a nossa identidade em Cristo, não é só falar assim, Rafael, agora você é filho de Deus. Não é só ele falar. Ele teve que tomar a minha maldição. Aqui fala, quem que levou o meu pecado? Cristo. A gente precisa louvar o Senhor porque ele levou, ele trocou. Ele falou com Maria, era como se ele pudesse dizer assim, Maria, se é a imunda, você é a humilhada, você é a desprezada, você não vale nada, eu vou levar isso na cruz. Porque ele foi separado do Pai. Aquele que nunca havia perdido a presença do Pai. Ele suou gotas de sangue. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se fez pecado. Todos nós cometemos pecado. Mas ele veio no nosso lugar. E agora nós somos justiça de Deus. Nós somos filho de Deus. Fala com quem está do seu lado, você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém. Quarto tópico, anota aí. O resultado de um encontro verdadeiro com Deus. O resultado de um encontro verdadeiro com Deus. Aí você coloca 2 pontos. Consagração. O resultado de um encontro verdadeiro com Deus. Aí você vai colocar 2 pontos depois, consagração. Tá bom? Consagração. Em Lucas 8, diz algo interessante. Vamos voltar lá para Lucas 8. A partir do versículo 2, diz assim, lá no finalzinho, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios,
e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, as quais lhe prestavam, o que elas lhes prestavam? Lê para mim aí. Assistência com os seus. Então Maria e essas outras mulheres, elas financiavam o ministério de Jesus. É isso que está dizendo aqui o versículo. Quais são os bens que você possui hoje? Ah, eu tenho um videogame, eu tenho um PlayStation 5. Ah, eu tenho vários amigos, eu tenho um namorado, uma namorada. Não, isso não, ninguém tem. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. O adolescente, a característica dele é que ele tem mais tempo do que a gente, né? Que a gente gostaria de ter mais tempo, mas a gente não tem. Vocês têm muito tempo. Agora, esse bem que é o tempo, como que vocês estão investindo ele? Free Fire? Que mais? Roblox? Me atualiza aí os jogos. Instagram, TikTok, rolagem infinita, eu sei como é que é, eu já fui adolescente. Agora, veja bem, presta atenção nisso daqui. Quero fazer um comparativo, olha só. Maria, ela não apenas foi liberta, ela foi conquistada. Porque quando você entrega aquilo que você tem de maior valor para aquela pessoa que te libertou, é sinal que você viu, como o Jefinho, ele mostrou pra gente ontem. Ela viu aquela nota de 100. Ela tinha uma de 20 na mão. Mas ela viu, tem uma nota de 100 reais aqui, né? Irmãos, jovens, adolescentes, Jesus tem um valor inestimável. O nosso coração precisa passar a pertencer àquele que nos salvou e nos libertou. O Senhor Jesus quer conquistar o seu coraçãozinho. Certo? Agora eu vou fazer um comparativo com o jovem rico. Não precisa abrir lá em Lucas 18. Fala sobre a história do jovem rico. Quem aqui conhece a história do jovem rico? Nossa, são poucos, então vamos ter que abrir lá. Vamos lá. Lucas 18. Eu achei que não precisaria, mas vamos abrir. Lucas capítulo 18. Tá? Lucas 18. A partir do versículo 18. Lucas 18, 18. Eu vou ler aqui, presta bem atenção nessa história. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem já fez essa pergunta para Deus? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Eu sei que tem um monte de jovem rico aqui também, que tem observado as coisas do Senhor, porque tem uma boa educação em casa, recebeu os caminhos do Senhor, mas no versículo 21, na verdade, no versículo 22, ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Olha aí, vai tocar no bem do jovem rico. Veja bem. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. 23. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Era como se o Senhor tivesse falado assim. Imagina, você num diálogo com o Senhor. Como que é seu nome mesmo? Otávio. Você encontrou o Senhor e você fala: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor fala: Otávio, honra teu pai, tua mãe. Você não vai mentir, não vai roubar e tal. Então, eu falo assim: Senhor, isso aí eu já estou fazendo aqui, ó. Deixa com o pai, né? Aí o Senhor vira e fala assim: Otávio, mas agora eu quero que você me dê o tempo do Free Fire. Eu quero um Instagram. Eu quero as amizades. Né? Roblox, eu quero Roblox. Exato. Eu quero os seus bens. Sabe o que ele falou? Ele não falou nada, ele só ouviu e ficou triste. Porque ele considerava que isso era a riqueza dele. Certo? Falou: eu não vou abandonar isso não. Jesus é bom, mas nem tanto. Eu sei que você pensa isso. Jesus é bom, mas nem tanto. Né? Até aqui tá bom. Mas aqui você não toca, não. Agora veja, Maria Madalena, a endemoniada, a suja, a maligna, né, a esquecida. Ela dava tudo que tinha por causa de Jesus. A pergunta é: o que essa mulher viu, Otávio? Conta pra mim. Mas o jovem rico também viu Jesus. Qual foi a diferença? Alguns de vocês que estão aqui vão ver Jesus. E alguns vão ver Jesus. Certo? O que eu falei desse tópico? Qual é o resultado de um encontro verdadeiro? Consagração. O que é consagração? É se entregar. Certo? Se eu encontrei o Senhor, eu sou liberto. Certo? E se eu sou liberto, eu vejo: Jesus tem um valor inestimável.
Jesus tem um valor inigualável. O que a gente cantou? És invencível, inigualável, hoje e para sempre reinarás. Ele é inigualável. E aqui tem uma aplicação. Você vê Jesus como um tesouro inigualável ou como o jovem rico, como um bom mestre, mas que ele não é digno de tudo que você tem? Ele é digno de algumas coisas, mas de tudo não. Vamos ler aqui 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz. Para vós outros, portanto, os que credes. Quem aqui crê no Senhor? De verdade. Dê um amém bem forte. Então, para vós outros, portanto, os que credes, ele é a... eu não ouvi. Vamos lá. 1 Pedro 2, 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a... Glória a Deus. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Então, olha só, o jovem rico, ele foi como esse, né? Ele fala com a boca que crê em Jesus. Eu sei que vocês falam com a boca. Crê em Jesus? Creio! Mas o que mostra se crê mesmo ou não é a consagração. Você é consagrado a Deus? É isso que deve arder no nosso coração. E o que deve nos levar a nos consagrar? Não é por força, é o amor de Deus que nos constrange. É porque Ele nos libertou do império das trevas, né? Quinto tópico, anota aí. A consagração nos faz seguir a Jesus até o fim. A consagração nos faz seguir a Jesus até o fim. E aí eu vou fazer umas perguntas aqui, olha só. Quantas pessoas Jesus curou, libertou e saciou a fome? Milhares, centenas, certo? Jesus já quebrou seu galho alguma vez? Sim ou não? Já quebrou seu galho? Senhor, eu estou precisando daquela prova. Senhor, nesse dia aqui é situação difícil, Senhor, eu estou angustiado. Jesus já quebrou seu galho? Ele já te ajudou em alguma situação? E como tem sido a sua resposta diante disso? Porque quantas pessoas receberam benefícios de Deus? Foi uma cura, foi uma libertação, foi perdão, né? Foi a não condenação, aquela mulher adúltera, né? Era para ela ser apedrejada, o Senhor não condenou ela. Quantas vezes Jesus já quebrou nosso galho? E olha só que coisa interessante, abre aí em João capítulo 19. Não foram só as multidões que abandonaram Jesus. João 19. João 19, a gente vai ler o versículo 17, o 18 e o 25. Olha só, João 19, 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Agora o versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e quem que estava a última aí? Quem que estava? Essa mulher, ela viu alguma coisa impressionante. Estava Pedro lá? Estava Tiago lá? Tomé? Mas eles não eram os 12, os mais chegados de Jesus? O jovem rico estava? Que jovem rico? Estava endemoniada. Estava Maria. Veja, quando nós tocamos no Senhor, querido adolescente, não é se eu vivo uma vida certinha ou não. É claro que depois que o Senhor ele aparece para nós, nós temos uma vida digna do Senhor, mas não é só isso. O que o Senhor quer mudar na nossa vida é nos fazer seguidores dele por onde quer que ele vá. Está disposto a seguir o Senhor até nas horas mais escuras. Recentemente, eu sei que muitos de vocês, assim como nós, passamos por uma situação dificílima. Todos nós fomos envolvidos com essa situação. E aí, vou seguir Jesus ou vou ficar onde está confortável? Não é fácil seguir Jesus quando ele está indo para a cruz. Quando Jesus está fazendo milagre, multiplicando pão e peixe. Quando Jesus está curando, libertando. Todo mundo vai proclamar Jesus rei, agora eu quero seguir Jesus. Mas quando Jesus vai para a cruz, até aquele que falou assim, eu vou te seguir até o fim, não vou te abandonar, Jesus. Ele negou.
Sabe o que eu quero chamar a atenção? Não é que Maria ela é boa, não é que Maria não é nada, ela é só uma endemoniada mesmo. Mas Cristo encontrou Maria. Você quer ou não um encontro? Sabe qual que é a boa notícia? É que não depende de quem quer ou de quem corre. Se você não quiser e Deus quiser, Ele vai te encontrar. E vai te fazer uma pessoa próspera. Vai te fazer uma pessoa feliz. Vai te fazer o adolescente mais feliz do mundo, né, Jefinho? Que tem pão de queijo do Jefinho todo dia. Isso aí Jesus não prometeu, não. Colossenses 1, 13 a 14, fala uma coisa interessante. Abre aí. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o 14. Vamos ler junto? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja, adolescente, se tem uma coisa que deixa a gente pesado, que deixa a gente triste, deixa a gente angustiado, deixa a gente para baixo, é uma coisa chamada pecado, é um peso, é uma carga. E além do peso do pecado, tinha as trevas, o império. O que é um império? É algo que é poderoso, as trevas oprimiam a gente. Mas Ele nos libertou. Ele libertou Maria do império das trevas. Então Maria, ela sabia o que era realmente escuridão, o que era treva, o que era uma situação difícil. Então ela falou assim, esse meu Senhor, eu preciso ir com Ele até para a cruz, Senhor, eu te amo demais. Deus é bom. E Ele nos libertou. Eu sei que alguns ainda não passaram por essa experiência, eu tenho que ser franco com você. Mas eu quero te persuadir. Eu quero que você ouça isso e fale assim, eu preciso estar no reino do Senhor. Eu preciso ir para esse reino onde eu tenho redenção, onde eu tenho a libertação dos pecados. Oh, Senhor, onde eu vejo o Senhor. Você tem que querer isso. Basta um toque do Senhor. Lembra sempre do início, o encontro muda tudo. E se Deus quiser te encontrar, você está perdido. Que Ele vai te fazer feliz de verdade. Amém? Sexto tópico, anota aí. Andar com Jesus nos faz amá-lo acima de tudo. Andar com Jesus nos faz amá-lo acima de tudo. E eu queria ler com vocês João, capítulo 20, a partir do versículo 1. João 20, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. Por que Maria, ela acompanhava Jesus até na hora da crucificação? Por que Maria, ela era apaixonada pelo Senhor? Porque ela andava com Ele. Por um lado, Cristo nos encontra. Mas quantas pessoas o Senhor também não encontrou e que não se consagraram a Ele? Certo? Maria viu algo precioso. Maria tocou no amor do Senhor. Mas ela também aprendeu a andar com o Senhor. Né? Andar com o Senhor. E sabe como funciona andar com Deus? Eu lembro da história de Enoque. Andou Enoque com Deus. Não fala que Deus andou com Enoque. Sabe o que significa isso? Porque se fosse Deus andou com Enoque, era assim, Deus, vamos jogar bola? Aí Deus tem que ir, aí você vai levando ele aqui. Né? Deus, agora vamos jogar Free Fire, aí você vai levando Deus. Só que quando andou Enoque com Deus, é Deus falando, vamos para a reunião. Vamos ler a Bíblia. Vamos ser felizes. A vida cristã não é triste não, né, gente? O senhor também, vamos jogar bola? O senhor gosta de jogar bola. Irmãos, Maria andava com Jesus. Ela seguia Ele. Ela entregou tudo que tinha. E aí, andar com Jesus nos faz amá-lo acima de tudo. Por quê? Por que andar com Jesus nos faz amá-lo acima de tudo? Porque nós conhecemos Ele enquanto caminhamos com Ele. Certo? Jesus deu aula de teologia para os discípulos? Não. Sabe qual que era o discipulado de Jesus? Vão num casamento comigo. Vamos curar um endemoniado. Vamos agora na casa do Simão leproso. Vamos na casa do fariseu. Vamos almoçar com pecadores. Jovem, você está andando com Jesus? Sim ou não? Sim. Será? Ou é Jesus que você está falando assim, vem Jesus.
Às vezes a gente faz isso com o Senhor. A boa notícia é que Ele nunca nos abandona. Jesus nunca nos abandona. Mas a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo com o qual fostes selados. Se nós já tivemos um encontro com o Senhor, se nós nascemos de novo, o Espírito veio habitar em nós. A pergunta, eu estou entristecendo ou alegrando o Espírito? Certo? Anota aí, para depois você refletir. 2 Coríntios 5, 14. 2 Coríntios 5, 14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Vou ler de novo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por mim. Lê assim. Um morreu por mim. Quem deveria morrer? Quem pecou? Quem ofendeu a Deus? Por que Cristo então veio e morreu no meu e no seu lugar? Porque Ele te ama. Jesus te ama. Isso não é um slogan, é real. Jesus está falando, eu te amo. E você está falando. Ele deu a vida por você. Cristo nos ama. E esse amor é que nos constrange. Era esse amor que constrangia Maria. Lembra novamente? Maria, de si mesmo, ela era só endemoniada. Ela era só isso. Não era mais nada. Não é diferente da nossa situação. Mas, se nós nos vermos como jovem rico, porque eu sei que muitos de vocês às vezes se veem como jovem rico. Às vezes você olha e fala assim, para aquele irmão lá, aquele matou, aquele roubou, aquele fez isso. Para ele precisa de uns 30 litros do sangue de Cristo. Agora, para mim, não, eu leio a Bíblia, eu vou nas reuniões da igreja, para mim, acho que uma gotinha do sangue de Cristo tá bom. Não! Você é um pecador. Isso é real. Nós precisamos perceber, querido adolescente, atua sobre a vida daquele que não recebeu o Senhor forças espirituais que são malignas. É o curso deste mundo, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Você quer viver essa vida mesmo? Pensa bem. Você quer isso? Mas o Senhor está te fazendo um convite. Vem andar comigo. O Senhor quer andar com você. Glória a Deus. Item 7. Jesus, ele não resiste a um coração totalmente entregue. Anota aí. Jesus não resiste a um coração totalmente entregue. Eu vou ler aqui, João 20, no versículo 1, fala assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Olha só, ela foi ao sepulcro de madrugada. Sabe quantas pessoas foram aqui no sepulcro ver o Senhor? Aqui em João está falando que foi só Maria. Existem nos evangelhos de Lucas e Marcos, falam que tinham outras mulheres. Mas, vamos ser assim, bem sincero, todo mundo abandonou Jesus. E agora, aquele homem tão amável, que me salvou, que me curou, que me libertou, agora ele está morto. Em outras palavras, o sonho acabou. O sonho acabou, gente. Deu. Vamos voltar cada um para sua casa. E Maria, até o corpo daquele homem morto tinha valor para ela. O que essa mulher viu, né? Ela acordou de madrugada. Quem aqui gosta de dormir? Eu gosto de dormir também, né? Mas olha, vamos aplicar isso? Nós separamos um tempo antes de nós começarmos a nossa rotina para o Senhor? Porque o sono é uma prova, muitas vezes, se nós amamos o Senhor, né? Quem aqui estuda de manhã? Quem aqui acorda por volta de 6 horas da manhã? Ou mais cedo que 6 horas? Aí, todo mundo levanta cedo. 4 horas, tá vendo? Olha, Maria, ela levantou antes do sol nascer. Para ver, não era Jesus fazendo milagre, não. Ela não levantou para ver Jesus curando, para ver Jesus libertando. Não, ela levantou para ver um cadáver.
mas tinha tanto valor para ela que ela estava disposta a pagar um preço. Irmãos, quando nós vemos o Senhor, nós pagamos um preço, porque o Senhor, ele é atraente. O Senhor, ele é melhor do que o nosso sono. Isso é verdade. Então, aqui mostra algo importante. Olha só, o versículo 11 diz, Maria, entretanto, João 20, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Só um parêntese antes de continuar. Os versículos anteriores fala que quando Maria ela chegou no túmulo, ela viu que a pedra estava revolvida, e ela falou, e agora levaram o corpo do Senhor? Então ela saiu correndo, foi encontrar João, Pedro e avisar, levaram o Senhor. Quando eles chegaram lá, meio trêmulo, né? O João chegou, correu primeiro, que era mais novo, né? Então conseguiu correr mais que Pedro. Pedro, mais ousado, entrou lá dentro do túmulo e viu que o Senhor não estava mais lá. E aí João também olhou, colocou a cabeça e falou, ele não está lá dentro não. E voltaram para casa, mas até que voltaram felizes, porque eles lembraram, Jesus falou que ia ressuscitar. Então vamos voltar para casa. Só que tinha uma outra pessoa que não bastava apenas crer na ressurreição. Ela queria ver Jesus ressuscitado. Certo? Crer na ressurreição do Senhor é bom? Sim ou não? É bom. É bom. Creia na ressurreição. Mas não se contente só com isso. Queira ver o Senhor que ressuscitou. Quem aqui quer ver o Senhor ressuscitado? Irmãos, isso só Maria viu. E ela foi a primeira. Aqui, a partir do versículo 12, fala, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Essa é uma pergunta também que hoje os anjos estão fazendo para nós. Davi, por que você chora? O que angustia o seu coração? Faça essa pergunta para você. Por que você chora? Por que você sofre? É por causa de uma amizade? É por causa de uma aceitação? É por causa de um padrão de vida? É por causa de um game que você gostaria de ter e não tem? É por causa de uma viagem que você gostaria de fazer? É por causa de uma mesada? É por causa de uma condição financeira que talvez você gostaria de ter e não tem? Por que você chora? Porque eu queria mudar de cidade? Porque eu queria reunir em outro lugar? Porque eu queria ir para uma festa? Porque eu queria ir para a casa do meu amigo? Meu pai falou, não. São essas coisas que nós choramos? Você sabe por que Maria estava lá? Preciso ver o Senhor. Por que Maria chorava? Ela queria ver o Senhor. Sabe, olha, eu vou confessar para vocês, já falei isso há umas 2 conferências atrás. Muitas vezes eu vinha em conferências, participava de eventos, e eu falei isso já, não tenho vergonha de falar. Eu vinha por causa das amizades, vinha por causa do futebol, eu vinha por causa da comida, eu vinha por causa de qualquer coisa, menos por causa do Senhor. Talvez essa seja a sua situação. Só que, olha que exemplo maravilhoso, né? Uma pessoa, em outras palavras, estava dizendo, se o Senhor não aparecer para mim, a minha vida acabou. Não tem sentido viver. Será que o Senhor, ele já te mostrou isso? Sabe por que Maria ela sabia disso? Porque a plenitude da possessão demoníaca, que era o que essa mulher vivia, em outras palavras, é o mundo nu e cru. Sabe? Sabe esse mundo maquiado que você vê? TikTok, essa vida, as blogueiras, os influencers. Isso é uma ilusão. Isso é o que você está vendo. Na hora que você fala assim, eu quero isso, vou entrar. Quando você cai lá, 7 demônios. Forte, né? É isso que você quer? Deus, ele pode nos libertar. Ele é esse que nos liberta. Mas muitas vezes nós somos enredados, nós somos ludibriados. Satanás está, vem, vai ser bom demais. Quando você chega e cai nessa situação, que situação, né? Mas graças ao Senhor que ele não desiste de nós nunca. Talvez você esteja numa situação que você julga e fala assim, aqui não dá mais. Mas o Senhor ele está dizendo, eu te liberto, eu te curo, eu te restauro. Né? E aqui, sobre ainda a experiência de Maria, eu queria ler com vocês João 14, 21, só a parte B do versículo. Porque Maria chorou pelo Senhor, ela pagou um preço pelo Senhor,
ela viu o anjo e não estava nem aí para anjo. Talvez se algum de nós visse anjo, ia falar para todo mundo, oh, vi um anjo, vi 2 anjos, nossa, que loucura, vi anjo. Mas ela queria tanto o Senhor, que ela falou assim, não, eu só quero o meu Senhor, não quero anjo. E João 14, 21 fala assim, a parte B do versículo, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Querido adolescente, e aquele que me ama. O primeiro e grande mandamento da lei, qual que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, né, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós amamos o Senhor, se o Senhor ele cativa o nosso coração, nós vamos ter uma revelação especial do Senhor. Só que antes de falar do último item, eu preciso te perguntar, quem você quer ser? Tá? Um Pedro que crê, isso é bom, isso não é ruim, tá bom? Guarda isso. Mas existe uma experiência mais sublime, uma experiência mais elevada. Você quer ser um Pedro que crê ou uma Maria que vê? Você quer ser alguém que crê na ressurreição, ok, é bom, não é ruim. Ou você quer ser alguém que vê a Jesus Cristo ressuscitado, certo? Existe uma diferença. E o Senhor, ele quer se mostrar para nós. Aqui fala que eu e o Pai nos manifestaremos a Ele. Mas essa revelação do Senhor, ela não é uma revelação qualquer. Ela é uma revelação íntima. Existem 2 tipos de revelação do Senhor, guardem isso. Existe aquele primeiro encontro que muda tudo, que foi o que a gente falou lá no item 1. Mas existe um segundo item, um segundo tópico, um segundo nível de revelação do Senhor. Eu estou falando isso com vocês, talvez vocês possam falar, o que ele está falando? Né? Mas eu sei que alguns de vocês aqui já tiveram esse primeiro toque do Senhor. Se você não teve o primeiro toque do Senhor, o que eu estou falando agora, talvez você não vai entender. Mas anota, porque um dia você vai lembrar. O primeiro toque do Senhor, a primeira revelação, muitos crentes, muitos filhos de Deus vão ter. O primeiro encontro com o Senhor. Mas isso que Maria viu não é pouca coisa. Guarda isso. Isso que Maria viu é fruto de uma vida consagrada a Deus. Se você quer ter revelação do Senhor, se você quer falar agora os meus olhos te veem, quem aqui já viu a vida de Jó? Que é muito fácil falar agora os meus olhos te veem. A vida de Jó foi fácil? Deus deu testemunho e falou, esse é o homem mais santo que existe na geração dele. Aí Jó fala assim, eu te conheci só de ouvir falar, Senhor. Agora os meus olhos te veem. Essa revelação aqui, ó, é esse grau de intimidade com Deus que nós, como irmãos que servem, e que o Senhor, principalmente, Ele quer dar a você. Mas essa revelação, ela tem um preço. Anota isso. Ela tem um preço. E vale a pena pagar. Vale a pena. Porque Maria aqui, ela estava chorando, né? Ela estava acabada. E aí, ela viu o jardineiro, porque ela não reconheceu que era Jesus. Por que ela não reconheceu? Porque ela só conhecia Jesus na primeiro tipo de revelação. Quem já viu essa primeira revelação de Jesus é um tipo e é glorioso, é maravilhoso. Glória a Deus, eu tenho certeza que muitos que estão aqui ainda não tiveram isso. E precisam buscar diante do Senhor, e o Senhor também está te buscando. Essa é a primeira. Existem outros adolescentes que já tiveram esse primeiro encontro com o Senhor. Que estão passando por um processo de consagração, de lutas, de vitórias, de derrotas. Eu quero dizer para você, não desanime. Persevera. Fique mais um pouco. Porque se você ficar, você vai ouvir Maria. É assim que Deus quer se revelar para você. Ele é o bom pastor que chama as ovelhas pelo... Persevera, fica mais um pouco. Não desista. O Senhor, Ele vai aparecer para você. Sabe qual é o resultado? Maria é a primeira anunciadora. Jesus ressuscitou! Ele está vivo! Deus, Ele é vivo e verdadeiro!
Não era mentira a questão da ressurreição. Um homem, ele morreu, desceu até o Hades, destruiu Satanás, principados e potestades, ele expôs ao desprezo, triunfou dele na cruz e agora ele está vivo. E ele é o meu rei. E ele quer se tornar o seu rei. Você quer? Crer na ressurreição, como eu falei, é bom. Mas ore e peça ao Senhor, Senhor, eu quero te ver. Ainda que eu veja 2 anjos. Nada mais me satisfaz se não for a ti, Senhor. Tem uma estrofe de um hino que fala: ainda jovem, Senhor, eu te escolho. E não me arrependo de amar a ti. Nada neste universo pode ser comparado ao prazer de prová-lo dentro em mim. E João 14, no versículo 23, o que é provar o Senhor dentro de nós? Diz assim: se alguém me ama, novamente, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É Deus morando em nós. Isso é muito precioso, querido adolescente. Talvez você não vai entender exatamente tudo que eu falei aqui hoje, mas guarda cada ponto que foi anotado, cada versículo. Talvez daqui a algumas semanas, talvez hoje mesmo, ou talvez daqui a alguns anos, você volte nessas anotações e possa atestar: valeu a pena, vale a pena, o Senhor é glorioso. Para concluir, eu queria ler com vocês Romanos 5, capítulo 10. Romanos, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Primeiro tipo de revelação, olha aqui, presta atenção. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muitos cristãos já foram reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus. Agora podem dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeiro tipo de revelação, tá? Esse é um lado da moeda. Agora, a segunda face da mesma moeda. Muito mais estando já reconciliados, já fui reconciliados, agora seremos salvos pela sua vida. Agora os meus olhos te veem. Segunda face da moeda. Veja, Deus tem muito para revelar para você. O Senhor tem muito para mostrar para você. E aqui, vou só ler algumas coisas. Jesus, ele se revela aos improváveis, aos quebrados, aos desesperados, aos sedentos. Mas ele se mostra de forma gloriosa, somente aqueles que o amam de todo o coração. Por que você tem chorado? Maria tinha um desejo apenas. Ela não queria Jesus e mais um montão de coisa. Ela queria: eu quero ver o meu Senhor. Você quer uma libertação, uma cura, um alívio momentâneo? Ou quer ser consagrado a Jesus, segui-lo onde ele for, amá-lo até o fim e vê-lo como poucos veem? E eu não anotei aqui, e mais, e ser uma testemunha como poucos são também. A quem Deus se revela, querido adolescente? Aos improváveis. Aos improváveis? Sim, ele se revela aos improváveis. Tem algum improvável aqui hoje? Então nós somos candidatos. Mas de maneira especial, aqueles que tiveram um coração transformado para ser apenas e totalmente dele. Certo? Apenas e totalmente dele. Agora eu quero fazer uma oração. Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos e repita essas palavras comigo. Senhor, eu sou um improvável. Não sou merecedor da sua atenção. Mas olha para mim. Não por causa de mim, mas por causa de ti mesmo. Revela-me o teu grande e eterno amor. Eu quero ser totalmente consagrado a ti.
Eu quero ser absoluto por ti. Porque nada nesse universo pode ser comparado ao prazer de te provar dentro de mim. Eu quero te amar, Senhor, de todo o meu coração. Recebe a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.